Bom, meu nome é Rosane Emília Rossini, eu sou mestranda de pós-graduação em Economia Profissional da URGS. Eu vou falar sobre o artigo Nem Ortodoxia nem Populismo, o segundo governo Vargas e a economia brasileira, do ano de 51 a 54, e o texto foi escrito pelo professor Pedro César Dutra Fonseca. Bom, o segundo governo Vargas, ele tem um papel importante na história econômica brasileira do pós-guerra, tá? Porque ele apresenta controvérsias conceituais. O objetivo central do autor é fazer uma análise sistemática e detalhada da política econômica da época. E ele diz que a economia ela tem que ser compreendida como uma prática histórica. Nesse sentido, ele estabelece quatro vertentes, né? E ele procura superar, né? Porque diz que ela é reducionista. Então, são quatro correntes interpretativas, né, devido à literatura especializada. A primeira corrente, que é a populista, ele diz que se deve a uma manipulação das massas e pela figura de um líder carismático e por uma irresponsabilidade fiscal e econômica. A segunda vertente trata da tese da virada, que ela tem uma orientação ortodoxa e depois ela vai para uma direção a um nacionalismo econômico devido a pressões sociais e externas. A terceira é uma corrente conservadora, que é então fundamentalmente conservador e ortodoxo na administração, né? E aí ela nega que tem um projeto desenvolvimentista em curso. Já a corrente nacional desenvolvimentista, que ela é adotada pelo autor, ela diz que todo o período do governo do Getúlio Vargas, ele tem um projeto nacional desenvolvimentista de longo prazo. Nesse sentido, então, ele busca superar interpretações reducionistas, né, que ignoram a distinção entre gestão de curto prazo, estratégias de longo prazo, e nesse sentido ele faz uma distinção crucial entre uma política instrumental e um projeto estrutural. Dentre a política econômica instrumental, que é de curto prazo, ele diz que as ferramentas principais é a política monetária, fiscal e cambial, né? Então, para tratar de desequilíbrios conjunturais, elas se utilizam, né, para controlar a inflação, para tratar dos déficits orçamentários e as restrições no balanço de pagamentos. Já o projeto de desenvolvimento estrutural, que aí trata do longo prazo, então ele fala de uma transformação estrutural, onde é uma redefinição do padrão de crescimento por meio da industrialização via substituição de importações, né? Onde nós temos o foco na diversificação produtiva, a modernização do setor primário agrícola, o fortalecimento do mercado interno e a criação de instituições estatais. A conciliação e síntese, né? O autor diz que não tem incompatibilidade entre esses dois níveis, né? De curto e longo prazo. Diz que quando se tem crise, necessita de políticas de estabilização contracionista, né? Por ser uma condição
importante, né, para preservar a continuidade do projeto estratégico de longo prazo, né? E aí, por isso, de aplicar medidas de austeridade temporária, mas isso não transforma o governo em ortodoxo ou conservador. Qual foi a conjuntura herdada pelo Getúlio Vargas, né? Em 1951, ele assume o governo, num cenário econômico adverso, deixado pelo Eurico Gaspar Dutra, onde se tem desafios macroeconômicos importantes, que é a inflação num patamar elevado e ascendente, déficit de desequilíbrios graves no balanço de pagamentos, a escassez de divisas estrangeiras e uma valorização cambial artificial, né, que limitava a ação do governo e ameaçava o crescimento sustentável. Isso gerou um dilema entre estabilização e crescimento, né? Para continuar se industrializando, o país precisava importar insumos e bens de capital. Isso fazia com que o setor externo e os preços internos fossem pressionados, e, por outro lado, a inflação e o desajuste fiscal provocavam um risco à sustentabilidade do crescimento. Bom, a trajetória do governo ela é explicada por 3 momentos distintos, né? A primeira fase, que é a fase de estabilização, que foi de 1951 a 52, né, com a condução do ministro da Fazenda, Horácio Laffer, teve a prioridade no combate à inflação e a busca pelo equilíbrio orçamentário. Bom, essa estratégia ela é conservadora, né, e foi adotada medidas contracionistas, né, com a contenção dos gastos públicos e com a redução dos investimentos estatais. Isso ocasionou uma desaceleração econômica. A segunda fase é a randomização, que vai de 1952 a 1953. Então, no segundo semestre de 52, essa estratégia de estabilização anterior, né, ela começou a fraquejar por dificuldades em obter financiamentos externos e o agravamento da crise cambial. Também, junto a isso, teve uma eclosão de intensas pressões sociais, né, onde os empresários solicitavam crédito, os trabalhadores exigiam aumento dos salários e os governadores requisitavam repasse de recursos. Bom, o governo ele não tinha um apoio político importante, né, para sustentar essas medidas impopulares, e ele entrou numa dinâmica de randomização, quer dizer, ele tinha uma dinâmica de alternância entre medidas expansionistas e contracionistas. A terceira fase é de inflexão final e distributiva, que é do último ano do governo de Getúlio, né, que fez com que tivesse um isolamento político de Vargas, junto com conflitos civis e militares agudos. Então, o governo ele deixa, né, abandona as metas de estabilização de curto prazo e vai para políticas de cunho distributivo, né, quando ele aumenta em 100% o salário mínimo e amplia os direitos trabalhistas. Nesse sentido,
nesse período, né, e editada em 53, a gente teve a Instrução 70 da SUMOC, que se apresenta como uma solução heterodoxa, onde Vargas busca conciliar a importância de uma estabilização conjuntural com a necessidade de um desenvolvimento de longo prazo, né? Então, o que ele faz? Ele implementa um sistema de leilões de câmbio, onde há uma desvalorização cambial e ela é guiada pelo Estado. Também tem a proteção das importações essenciais, né? O ingresso de insumos e máquinas para continuidade da industrialização e estímulo à diversificação das exportações. Nós temos a crítica ao conceito do populismo, né, que ele se refere a tanto o plano político como o plano econômico. Dentro do plano político, diz que o populismo ele é uma manipulação de massas por um líder carismático. E isso faz com que não se tenha a importância da mediação institucional, né, e de instituições fundamentais como os sindicatos e os partidos políticos. No aspecto econômico, ele não considera a existência de políticas rigorosas de estabilização. Ignora as amarras políticas que moldam as tomadas de decisão macroeconômicas. O legado institucional do nacional desenvolvimentismo. Nós tivemos a consolidação e o aprofundamento de um projeto de capitalismo nacional e reformador, que vem sendo estruturado desde a década de 30, e onde o papel do Estado ele é decisivo e planejador, e aí ele se concretiza através de pilares institucionais para o país, que foi a criação do BNDE em 52, e ele se torna o braço financeiro para o investimento em infraestrutura e suporte à indústria nacional. A Petrobras, em 1953, como símbolo máximo do nacionalismo econômico. Só que, conforme o autor, não se teve a exclusão do capital estrangeiro no governo, segundo o governo de Vargas, mas ele foi regulado e subordinado aos interesses nacionais, né, para o desenvolvimento. A conclusão do artigo diz que tem-se que rejeitar as classificações binárias e simplistas. Foi marcada por um percurso tenso de avanços e recuos, mas o fio condutor do governo permaneceu atado a um compromisso claro com o nacional desenvolvimentismo de longo prazo.